Talvez você nunca tenha se perguntado, quem são os degredados? A gente estuda na escola, primeiro período escolar, os primeiros habitantes dessa terra foram os degredados. Quem são os degredados? Os degredados, eu vou te contar, pelas leis penais de Portugal e da Espanha, as leis que vigiam lá, a pena para os piores criminosos era o degredo para o Brasil. Aqui era colônia penal. Quando nós andamos atrás, na nossa árvore genealógica, nós vamos encontrar algum degredado. Nós vamos encontrar alguém que foi punido lá por um crime hediondo e a pena foi vir para o Brasil. As índias foram estupradas por eles. As mulheres foram machucadas por eles. Os créditos de iniquidade foram acumulados ao longo dos anos. Mas eu não quero falar de coisa tão antiga. Pode ser até de coisa tão antiga, porque Jesus fala para os fariseus, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, até o sangue de 400 anos atrás, está sobre vocês. Não precisa falar de coisa tão antiga. Vamos falar de coisas mais recentes. Não precisa chegar ao descobrimento do Brasil, mas vamos chegar aos nossos antepassados em 4 gerações. Quantos de nós têm históricos de pais abusadores? Quantos de nós, ou quantas de nós, têm históricos de pais adúlteros? De pais que enriqueceram aqui no Nordeste, plantando cana em detrimento do salário do trabalhador, que é digno do seu salário. Não só em detrimento do salário do trabalhador, mas embebedando homens e famílias, e destruindo casamentos pelo álcool. Ficou rico, vendendo droga lícita. Traficante de droga, por que não? Por que não? Quantas de nós, antes da conversão, temos históricos de aborto? Quando eu passei aqui, o ano passado, eu falei sobre aborto rapidamente, porque eu falei sobre depressão e falei sobre depressão espiritual. O aborto traz depressão espiritual. Pastor, o que é o aborto? Não é só uma bolinha de sangue que nós tiramos de dentro de nós? Não! Rebeca estava grávida de gêmeos. A barriga estava crescendo demais, aperta rim, aperta baço, aperta fígado, e ela chega para o Senhor e fala, Senhor, eu vou morrer desse jeito. Sabe o que Deus responde para Rebeca? Tem 2 nações no seu ventre, 2 nações. Ele não fala, tem 2 meninos. Não fala, tem Esaú e Jacó. Fala, tem 2 nações. Se Rebeca abortasse, Jacó abortaria toda a nação de Israel. Um aborto é um aborto de gerações. Achamos horrível uma cena de uma índia que é obrigada a enterrar o seu bebê, mas quantas de nós usou Citotec? Namoro impuro, pastor, era jovem. Não tinha idade para casar. O rapaz não ia assumir. Pastor, eu não sei o que é Citotec, mas um chazinho eu tomei. Você sabe que portas que foram abertas no mundo espiritual e nunca foram fechadas pelo arrependimento e pela confissão, que Neemias entendeu o que tinha que fazer, que Daniel entendeu o que tinha que fazer, e que está escrito no livro de Levítico o que temos que fazer, e que Jesus ensinou que temos que fazer. Essas portas ficam abertas por gerações, por gerações, por gerações. Uma mulher produz aborto, toma um remedinho, sabe o que acontece? Ela passa a ter enfermidade no corpo dela, de toda a natureza. Aí ela gera um outro filho, porque depois ela se converte, ela casa, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O primeiro filho dela que nasce no ventre, onde houve derramamento de sangue, é uma criança doente, tocada por Satanás. O aborto faz abortar tudo. Aborta sonhos, aborta projetos, porque espíritos de morte são liberados. Eu estou te falando do mundo espiritual, que é tão real quanto eu e você.
Fazem 30 anos que eu atendo pessoas com problemas espirituais. Vou te contar um probleminha, muito próprio para o que aconteceu ontem aqui. Eu recebo de Manaus uma mensagem de um casal. Pastora, vimos um vídeo seu no YouTube, e o nosso menino, temos um menino de 9 anos, que está ficando louco, ele escuta vozes, pastora. Ele escuta vozes, e as vozes mandam ele matar a mãe. E quando ele escuta vozes, ele entra em desespero. Quer ver, pastora? Nós gravamos sem ele perceber. A última vez que aconteceu isso aqui em casa foi ontem à noite. E o menino chorava. Eu não vou reproduzir, porque eu não quero colocar a voz dessa criança que vai te chocar. Mas a criança dizia, não, sai da minha cabeça, eu não quero matar a maninha, eu amo a maninha. Porque a voz mandava ele matar a mãe. E aí os pais tratando esse assunto da seguinte maneira. Ouvia-se a voz dos pais também. Ô, filhinho, você sabe que a gente sabe que você nunca vai matar a maninha. Você sabe que a gente sabe que você é um menino de Deus. Você é um menino que canta, que vai para a igreja, que adora. Você sabe que a gente confia em Jesus, fica tranquilo. E me mandam esse áudio. Quando eu escutei isso, eu falei, eles estão com o inimigo dentro de casa. O inimigo está mandando essa criança fazer um ato que pode fazer a qualquer momento. A mãe dormindo, essa criança pode acordar, pegar uma faca, como um menininho em São Paulo, pegou um revólver e matou o pai e a mãe. Eles não sabem que isso é o mundo espiritual. Eles estão achando que é uma fantasia. E eu liguei de volta, falei, pai, escuta, isso é demônio. É aquilo que Jesus fala, que a luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse menino está ouvindo vozes do inferno. E essas vozes do inferno dizem para a criança, se mata, se corta. Mata sua mãe, mata seu pai, mata outra criança. São vozes das trevas. Eu falei, pai, agora tem uma questão. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. O problema não é o mal, o problema é a causa. Tem uma causa. Nós precisamos descobrir a causa, pai. Nariz escorrendo, olho vermelho, tosse, espirro, são sintomas de gripe. Mas a causa de gripe é um vírus. Nós precisamos ir na causa. Pai, criança não tem pecado, é pecado que abre janelas espirituais. Então, pai, nós precisamos conversar, nós dois. Alguma coisa vocês fizeram que abriram janelas espirituais para os demônios estarem atacando essa criança dentro de casa. E tem sido assim. Crianças precocemente envolvidas com promiscuidade. Crianças... Damares, eu vou dizer algo para você terrível, terrível, terrível. Eu estava indagando de Deus, como é que pode a gente assistindo essa confusão de identidade sexual com crianças que ainda nem estão na escola, crianças que ainda não ouviram a ideologia de gênero, crianças que estão dentro de casa e que a mãe fala, está num corpo de menino, mas só escolhe brinquedo de menina, só tem trejeito de menina, quer ser menina, não ouviu nada, não ouviu informação, não foi bombardeada ainda. Como pode isso? Deus, me ajuda a ajudar pessoas. Sabe o que Deus falou para mim? Filha, você prega que demônio pode entrar na coluna é osso. Havia uma mulher encurvada, fazia 18 anos, o médico Lucas conta que Jesus expulsou o demônio, a mulher endireitou. Demônio pode entrar na coluna. Você prega que demônio pode entrar em cartilagem. Tinha um menino que era mudo, cordas vocais são cartilagens. O demônio saiu, o menino falou. Pois o demônio pode entrar em qualquer área do corpo. Você prega que o demônio pode entrar no cérebro, no hipotálamo, entra na libido, faz um homem de 80 anos ter desejo por uma criança de 2 anos. Você fala que isso é demônio, pois eu quero te ensinar. O demônio pode entrar no DNA na hora da concepção. Crianças geradas no leito da promiscuidade podem ter demônios desde o seu DNA. O mundo espiritual é tão real quanto eu e você.
Tudo que você viu ontem aqui é realidade. Mas é a manifestação real de um mundo espiritual real. Nenhuma pessoa se destrói, a automutilação. Os animais lutam pela sobrevivência. Um cachorrinho luta pela sobrevivência. Porque alguém se mata, porque alguém suicida, porque alguém tira a sua própria vida. Porque tem um mundo espiritual maligno trabalhando. Janelas foram abertas, queridas, nessa nação. Pelos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e por nós. Os pecados geracionais abriram janelas e os nossos pecados abriram também. 30% das janelas são dos antepassados, em torno de 70% são nossos pecados. E nós não falamos deles. Pastor, aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não está escrito, pastor, é isso na carta de Paulo aos Coríntios? Está. Carta de Paulo aos Coríntios está escrito. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu quero ler para você algo da carta de Paulo aos Coríntios, que talvez você nunca tenha parado para olhar. 1 Coríntios, capítulo 5, está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós. Vós quem? A igreja. Ele está falando para a igreja de Coríntios. A mesma igreja onde ele escreveu que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É a mesmíssima. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Diga imoralidade. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ele está dizendo assim, olha, chegou ao meu conhecimento que no seu meio tem uma promiscuidade. E essa promiscuidade é maior do que o povo do mundo. Está acontecendo no meio da igreja. É gente abusando de criança de 6 anos. E o silêncio já era comum na igreja de Coríntios. Presta atenção. E contudo andais ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vocês não fizeram nada? Se chegou ao conhecimento de Paulo, esse assunto estava na boca do povo. Chegou ao conhecimento de Paulo em outra cidade. Paulo diz, geralmente se ouve, o assunto está rolando. E vocês não fizeram nada. Está aí no meio de vocês o pecado. E vocês não fizeram nada. E ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Como é que é isso? Ausente em pessoa, presente em espírito. Vou te ensinar. No mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Você pode estar lá no Japão e orar com a pessoa no Brasil, em concordância, como se estivesse no mesmo lugar. E espaço, aquilo que foi praticado 400 anos, 500 anos, 600 anos, é como se fosse hoje. Não foi resolvido? Nunca foi resolvido. Nunca ninguém orou, nunca ninguém pediu perdão, nunca ninguém confessou, Neemias entendeu isso. Enquanto não há arrependimento e confissão, não muda o quadro espiritual. O que encobre as transgressões jamais prospera. Os que confessam e deixam alcança misericórdia. Os que encobrem jamais prospera. Os que encobrem jamais prospera. Encobrir de quem? De Deus? Não! Nada fica encoberto aos olhos de quem temos que prestar contas. Nada fica encoberto aos olhos de Deus, nada. Então Deus não está falando dele. Ele não está falando dele, porque ele diz dele mesmo que o pensamento não chega à mente, ele já sabe qual é. Ele conhece as intenções do coração.
A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Davi, no Salmo 139, fala: Senhor, o Senhor sabe tudo sobre mim. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, sabia tudo. E ele depois diz: sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho errado, porque o Senhor sabe tudo a meu respeito. Quando fala o que encobre as transgressões jamais prospera, Deus não está falando dele. Não. Deus está falando do quê? Deus está falando de você tirar das trevas, trazer para a luz. A confissão é um ato de libertação. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados. A confissão permite o cumprimento de uma lei. Tudo no mundo espiritual é legal, tudo é feito debaixo de leis. O mundo espiritual não é místico, é legal. E aí, tem uma lei que Deus falou que se houver concordância na terra, tem no céu. Que a igreja tem autoridade para ligar e desligar. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja pode desligar espiritualmente. O que encobre as transgressões jamais prospera. O que confessa e deixa alcança misericórdia. A confissão muda a história do império das trevas e traz para o reino da luz. A Bíblia diz: se andares na luz como ele na luz está, o sangue dele pode perdoar o seu pecado. O que está em oculto está encoberto. O que está encoberto está nas mãos de Satanás. Está na jurisdição das trevas. E Paulo continua: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Eu já abri a boca de longe, já decretei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, que esse cara que está no meio da igreja, vivendo de promiscuidade, seja, em nome do Senhor Jesus. É um decreto, em nome de Jesus que está sendo feito. Em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, nós dois em concordância, Paulo está dizendo. Eu já sentenciei, em nome de Jesus, em concordância com vocês, que esse cara seja entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Diga ai, ai, ai. Paulo está entregando o cara para o diabo, é isso. Paulo está falando na igreja de Coríntios: olha, vamos orar para o diabo tocar nesse cara. Seja para deixar ele paralítico, seja para deixar ele cego, seja para fazer qualquer maldade com ele. Porque o ladrão sabe fazer muito bem, esse é o ministério do diabo: matar, roubar e destruir. O diabo pode dar para ele uma esclerose, ele ficar numa cama o resto da vida, para ele parar de pecar, para garantir a salvação dele, porque senão ele vai perder. Ele vai perder. Sabe o que nós aprendemos? Não perde, pastora. Não perde, porque está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que está escrito? Porque está escrito que aquele que conheceu o Senhor, conheceu o tempo de graça, o tempo do Espírito Santo, se um dia deixar, está crucificando Jesus de novo, e é impossível que se renove a salvação. Por que está escrito? Queridas, nós precisamos entender o mundo espiritual. Entendendo o mundo espiritual, nós vamos entender que nós estamos colhendo o que plantamos e que foi plantado pelos nossos antepassados nessa nação. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja tem a maior autoridade na terra, dada por Jesus, aquele que veio e delegou autoridade contra o mundo das trevas. Mas existem princípios espirituais que são cumpridos para que essa autoridade seja exercida. Deus não trabalha fora de princípios. A nossa limpeza é a primeira parte desse assunto, dessa vitória. Sujeitai-vos a Deus, mas, contudo, todavia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e descansai, cruzai os braços e tudo vai ficar maravilhosamente bem. Não! Sujeita a Deus e guerreia. E guerreia sem sujeitar a Deus. O que vai acontecer, pastora? Vai levar tranco do diabo. Conversando com uma irmã aqui que gosta de libertação,
Ela falou que tem dificuldade de encontrar parceiras para a libertação, porque as irmãs têm medo de retaliação. Pois eu vou te contar uma coisa, existe uma diferença entre retaliação e colisão. Imagina numa esquina, uma batida de frente de uma Scania e um Fusca. A Scania vai ter uns arranhõezinhos na lataria, o Fusca vai ter perda total. O Fusca teve a retaliação, a Scania teve a colisão. Sabe o que é retaliação? Brechas, portas que foram abertas para Satanás e não foram fechadas. E aí o inimigo tem áreas da vida nossa que está na mão dele, pecados não confessados, adultérios, abortos, maldades. Tudo aquilo que fizemos fora do alinhamento com o céu precisa ser tirado da mão de Satanás. E quando é tirado, você pode ter um cansaço igual quando você faxina uma casa, uma dor de cabeça, um abatimento, um choro, um sofrimentozinho. Mais que isso não toca em você, não toca na sua casa, não toca no seu filho. Eu estou há 30 anos nesse negócio, não tem nem unha encravada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele deixou uma organização na face da terra. Não é CSI, não é FBI, não é Ministério Público, não é Polícia Federal, Justiça Federal, que pode mudar esse quadro. É a igreja. Mas a igreja, antes de pelejar, a peleja só vem no capítulo 10. Ela precisa fazer a primeira parte que está em Neemias. Ela precisa reconhecer as suas transgressões, confessar os seus pecados, alinhar-se com o céu. Aí ela vai se revestir de autoridade. A quantidade de pessoas que eu atendo me faz ter entendimento de uma coisa. Eu quero ler para você um texto da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela diz que o alimento sólido é para adultos. Tem gente que fica tomando leitinho. E leitinho é para menino. Capítulo 5 da carta aos Hebreus. Diz assim no versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É criança. Mas o alimento sólido, escute o que está escrito aí. Mas o alimento sólido, comida grossa, pirão bom, é para os adultos. Para aqueles que pela prática, não é pela doutrina, não é pela teoria, não é pelo seminário teológico, é pela prática. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas, pastora? Não são intelectuais, não são. Não são físicas. Faculdades exercitadas para quê, pastora? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Na minha versão está escrito, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O nome disso é discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é no intelecto. No meu intelecto eu estudo direito, estudo leis. No meu espírito eu discerno espiritualmente luz e trevas, bem e mal, discernir bem e mal. Não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Sabe o que isso aqui nós poderíamos trocar numa frase só? O povo que já andou pelas trevas, umbanda, quimbanda e tudo que é banda, sabe que quando vai para um centro espírita a primeira vez, o líder lá olha e fala, você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Todo mundo tem mediunidade. Todo mundo é um espírito. Você é um espírito que veio de Deus e vai voltar para Deus. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Se você é um espírito, você é espiritual. E se você é espiritual, você pode desenvolver um contato com o mundo espiritual, sim. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui? A comida boa, o pirão grosso, o alimento sólido é para os maduros espiritualmente, desenvolvidos espiritualmente, para discernir não somente o bem, mas também
o mal. Discernir luz e trevas, luz e trevas, luz e trevas. É isso que está escrito. Por que eu tenho que discernir trevas, pastora? Porque eu vou entender que quando eu passo na orla, como eu passei agora, na orla não, na rua de trás, porque a orla estava fechada para um teatro. Na rua de trás, cada esquina eu vi uma prostituta, cada esquina eu vi uma jovem prostituta. Quando eu olhar para aquelas prostitutas, eu saber que não é só o que eu estou vendo hoje, agora, aqui, que informa espiritualmente o que isso significa. Informa que existem muitos senhores ricos, fazendeiros, donos de engenho, donos de plantio, nesta região, neste estado, que alimentaram a prostituição como um requisito de machismo. Meu avô, seu bisavô. Eles plantaram essa semente. Quando eu vejo a miséria, as crianças em Recife pedindo dinheiro, maior índice de meninos de rua em Recife, até gerou um livro, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Meninos que não têm histórico de família de 4 gerações, é filho, neto, bisneto de gente de rua. Eu entender a miséria que se instalou pela exploração do trabalho naquela região. Entender que um dia a idolatria expulsou os judeus também daquele lugar. Expulsou a bênção, porque as bênçãos são irrevogáveis pela palavra de Deus. Para eu discernir o bem e o mal, significa eu entender que a minha enfermidade de hoje pode ser o homicídio do meu avô. Ele matou para ele ter a terra que ele tem hoje. Sabe como que eu comecei a entender isso? Com a minha história. A minha história é uma bagaceira. Abuso sexual, droga, tudo, mas a do meu marido não. Quando eu casei, o meu marido já era filho de uma mulher cristã que tinha 30 anos de vida cristã. Ela se converteu com 15, ele nasceu quando ela tinha 45. Então, ela tinha 30 anos de cristã. Criou os filhos no Evangelho. Criou os netos no Evangelho. Uma mulher de Deus, evangelista, não chegava perto de uma pessoa sem falar de Jesus. E quando eu olhei para essa família, sabe o que eu encontrei? Foi ali que eu comecei a aprender. Todos os primeiros filhos homens morreram prematuramente. Todos. O filhinho dela morre com 2 aninhos de idade. O filho da filha mais velha morre com 22, casado, deixa uma criança órfã de 2 aninhos de idade. O filho do segundo filho nasce, morre com 18 anos. Nasceu na roça, aprendeu a mexer com um trator jovenzinho, mas ele vira um trator mal esmagado embaixo do trator. E vem essa cadeia de mortes de primogênitos até chegar em nós. Eu tive um filho que nasceu com 4,2 kg, saudável, robusto, mamou, chorou, foi visitado. Aí morreu. 12 horas depois estava morto, ninguém sabia explicar. E aí a igreja vem com um jargão, o crentez. Tem inglês, japonês, francês, tem crentez. Chega e fala assim, é a vontade de Deus. Deus deu, Deus levou. É a vontade soberana de Deus. Deus sabe o que faz. Chegou uma irmã e disse para mim algo, você chorou 3 dias por uma criança que viveu 12 horas. Imagina se essa criança é levada com 12 anos, o quanto você não ia sofrer. Deus abreviou um sofrimento teu. Agora, isto aqui é o meu aferidor de medidas. Nada que é ministrado fora disso entra no meu coração. Nada. E aqui está escrito que a longevidade é o sinal de Deus. Justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice vai dar frutos. O justo tomará nos braços os filhos e os filhos dos filhos. O justo será recolhido como um feixe de trigo maduro no devido tempo, em robusta velhice. Morte prematura na Bíblia está ligada à maldição. Só. Você vai encontrar a morte prematura do filho de Davi, maldição pelo homicídio. Você vai encontrar a morte prematura de Raquel,
foi parir Benjamim, morreu, ela está ligada a uma maldição também. Por quê? No mesmo lugar onde está escrito não matarás, está escrito não furtarás, e está escrito honra teu pai e tua mãe. Raquel desonrou o pai, Raquel furtou um objeto de valor do seu pai. Ídolos de ouro. E aí, quando Labão vai atrás, Jacó é acusado injustamente, se defende e diz, morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Proferiu uma palavra de maldição, morre a sua mulher, morre Raquel. Mas pastora, maldição sem causa não se cumpre? Verdade, mas tinha causa. Você vai ver a morte dos filhos de Davi, resultado do homicídio de Davi, o pecado de Davi de derramar sangue, traz derramamento de sangue para sua casa. O grande salmista de Israel termina os seus dias sem ter um filho, um neto, uma pessoa ao redor da sua cama. Para aquecer o seu corpo, tiveram que chamar uma virgem de Israel. Por que mesmo homicídio e adultério? E Abraão, pastora? Abraão teve uma descendência que ficou presa 400 anos no Egito. Por quê, pastora? Por quê? Porque ele foi chamado por Deus para ir para Canaã. Capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, vem para Canaã. No versículo 5, ele chegou em Canaã. No mesmo capítulo. E chegou Abraão na terra de Canaã. Mas daqui a pouco ele vai para o Egito. E lá no Egito ele negocia princípios, negocia valores. Entrega a mulher dele para Faraó. Fica rico. Entrega a mulher dele para Faraó e fica rico. Nunca pede essa mulher de volta. É Faraó que devolve Saraí para Abraão. Faraó fala, toma sua mulher. Você mentiu que ela era sua irmã, por isso eu a tomei para ser minha mulher. É o que está escrito. Tomar para ser mulher é tomar para ser mulher. Abraão tinha motivação para Sarai ficar com Faraó? Tinha. Sobreviver. Mas Deus não tinha prometido uma geração bendita? Quando começa a história, Deus não falou, vou te dar uma geração bendita? Falou. E o que ele ofereceu para o Egito? O ventre da sua mulher. Deus deixa ela estéril, porque senão estava cheio de egípcio na barriga dela. Agora, você vai ver Gênesis 15. Deus volta, quando Abraão sai do Egito, volta para o rumo, volta para o foco. Deus fala para ele, pois é, você vai ser bendito na terra, sua geração vai ser bendita. Eu não mudei o meu foco, não mudei o meu plano, você mudou. Mas a sua descendência terá que ficar presa no Egito 400 anos. Terá. Está escrito terá. Mas, pastora, não tinha os 10 mandamentos ainda. O Monte Sinai foi depois disso. Não tinha a publicação da lei. Mas a lei sempre existiu porque ela é parte do caráter de Deus. Deus não tinha dado notícia da lei ainda, mas ela já existia. O que eu estou tentando te dizer? Com uma correria doida, porque é coisa para um seminário de final de semana, de uma semana inteira. Eu dou um seminário de uma semana inteira, chamado SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. À noite eu vou projetar aqui a informação do seminário. O que eu estou querendo te dizer? Que visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração e 4ª geração é uma realidade no nosso meio.